Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Cristo esteja com cada um daqui, esteja assistindo, que esteja compartilhando conosco esse momento de uma reflexão sobre os ensinamentos do Cristo. Hoje, um tanto quanto diferente, né? A transmissão. Hoje a gente não vai ter a interação com o palestrante. O Lucas é um palestrante que a gente tem uma grande afinidade, teríamos muito como interagir com ele, mas o motivo dele estar em viagem, está de férias, o Lucas, né, merecidas, aí ele deixou gravado para nós esse momento de reflexão, para que possamos nós nos harmonizar, nos conectar com essa espiritualidade amorosa que muito nos ampara, nos fortalece e que estejamos fortalecidos para entender, compreender a mensagem que o nosso irmão trará essa noite. Vou ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, o Cristo Consolador. Vou ler o item 1, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que sois aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei comigo, que sou dócil e humilde de coração, e encontrareis o descanso de vossas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Para que possamos nós nos conectar com esses benfeitores amoráveis, agradecer o Cristo pela oportunidade de estarmos nós, Senhor, reunidos em Teu nome, para refletir sobre a mensagem Tua, a mensagem deste Evangelho, deste caminho que nos leva, Senhor, à evolução. Perdoa-nos, Senhor, as nossas incompreensões, mas nos fortaleça a fé. Também pedindo muito em especial pelo nosso expositor dessa noite, o Lucas Amorim, que esteja ele, Senhor, e sua família, sob as tuas bênçãos, nesse momento de descanso, de sua viagem, e assim possamos nós daqui irradiar a ele as tuas bênçãos, Senhor, do conforto, do consolo e do fortalecimento. E a nós, Senhor, te agradecemos pela oportunidade que tu nos permite, Senhor, estejamos nós a refletir sobre a tua mensagem. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Essa noite é o Lucas Amorim trazendo a sua mensagem. Boa noite aos amigos do nosso querido Evangelho Nossa Luz. Gratidão mais uma vez por poder estar conversando com vocês, aos companheiros que estão nos assistindo através das nossas redes sociais, através do YouTube, através das nossas plataformas de compartilhamento. Que bom que a gente pode hoje ter uma alternativa, né, com a tecnologia de se encontrar, mesmo que não de pertinho, como a gente gostaria, dessa forma, assim um pouco distante, mas a tecnologia de certa forma nos aproxima, né, nos colocando face a face, mesmo que a gente não esteja se enxergando, o importante é que a mensagem alcance, né, as proporções que necessita. Então a gente fica muito feliz de ter sido lembrado de novo para estar nessa noite de sábado com os amigos. Que bom que a gente pode compartilhar um pouco, né, das nossos estudos da noite, das nossas reflexões, para que a gente comece, né, esse nosso final de semana e esse nosso restante de semana aí de uma forma bem gostosa. Nessa noite, meus amigos, eu gostaria de convidá-los para uma reflexão que há muito tempo eu já havia pensado em fazer e fui protelando, né, deixando que fizesse outros temas, outras temáticas, né, nas nossas palestras. Mas como eu sei que o pessoal do Evangelho Nossa Luz gosta muito da arte, né, um pessoal envolvido com o espiritismo e a arte, a música, eu pensei assim, então é o momento da gente
tirar da gaveta aquela ideia que nós tínhamos de falar sobre a música tocando em frente do Almir Sater e do Renato Teixeira à luz do Espiritismo. É já, se vocês colocarem na internet, né, uma temática que muitos outros autores, muitos outros palestrantes já fizeram. Então vocês vão poder ver não só a minha análise, a minha visão, mas também a análise, a visão de outras tantas pessoas, né, que também já escutaram, gostaram da música e resolveram falar um pouco sobre essa visão espírita acerca do Tocando em Frente. E a música Tocando em Frente, para quem não conhece, né, é uma música que ela é belíssima, né? Ela foi composta em 1992, então ela tem um ano a menos do que eu, né? Eu vou fazer nessa semana 30 anos, então essa música, digamos que teria 29 anos, né? Ela é uma música já que tem bastante tempo, né? Já que nós temos assim uma produção musical hoje em dia muito rápida, uma música que dura de 92 até hoje, é com certeza uma música que é extremamente importante para o nosso cancioneiro brasileiro, né? Ela não é uma música espírita, ela, tanto Almir Sater quanto Renato Teixeira, eles não têm relação com o espiritismo, mas é interessante é, nós observarmos uma entrevista dada pelo Almir Sater no programa da TV Cultura, que eu vou colocar um trechinho daqui a pouco para que a gente possa assistir, quando ele fala como foi feita essa música. No momento da entrevista, perguntam a ele como é que essa música belíssima foi feita, e ele diz que essa música provavelmente foi um presente que ele e o Renato Teixeira ganharam da espiritualidade. Que eles provavelmente psicografaram esta música, porque foi de uma forma assim, do nada, que aconteceu. E eu quero que vocês assistam então esse trechinho do vídeo, para que depois a gente volte a conversar. Almir, tudo que você canta é bonito, parece que você escolhe muito bem, combina com você. E como é que você participou dessa música? No que você se inspirou? Olha, essa música, na verdade, eu acho que foi um grande presente que tanto eu como o Renato Teixeira recebemos. Eu fui jantar na casa do Renato Teixeira, sem nenhum instrumento, sem nada. Tinha um violão do filho dele olhando para a gente ali, eu acho que até faltando uma corda. Menino, ele era uma criança ainda, o Chico. Aí peguei o violão, comecei a dedilhar, e veio uma melodia muito rápida. O Renato, daquela forma que eu te falei, meio que estatelou o olho, saiu escrevendo uma coisa muito rápida. E naquele intervalo que a esposa dele falava, vem jantar, está na mesa, está na mesa. Aí já vamos, fizemos aquela música e fomos jantar. Aí cheguei em casa, falei, eu fiz uma música com o Renato Teixeira e as pressas, tal. Aí o povo lá de casa falou, então toca a música. Aí toquei a música, lembro que falaram assim, olha, uma das melhores músicas que você fez ultimamente. Mas ela veio tão rápido, tão sem pensar, e às vezes as coisas que vêm muito fácil na vida da gente não dá muito valor, assim. Então eu não percebi, assim, a mensagem da música. E todo mundo que eu mostrava essa música falava, pô, que lindo, né? E, de repente, toca o telefone na minha casa, me ligou uma grande cantora brasileira que eu não a conhecia, só conhecia pelo trabalho dela, chamada Maria Bethânia. Parece que eu tenho alguma luz que protege essa menina também. Ela falou, Almir, você não tem nenhuma música para eu gravar? Eu falei, olha, Bethânia, puxa, eu fico até assim, mas não tenho, eu mal dou conta para o meu gasto assim, das músicas que eu faço, né? Até acabei de fazer uma música, mas o Renato Teixeira vai gravar essa música. Falou, então, canta no telefone para mim essa música. Aí cantei no telefone e ela falou assim, essa música é minha. Então, são um monte de coincidências, assim, que eu acho que essa música veio como presente para a gente poder cantar essa mensagem tão bonita, tão otimista, né? Eu acho que não tem talento para fazer uma música em 1 minuto, 2 minutos, assim, letra e música pronta. Eu acho que essa aí foi psicografada mesmo. É muito linda. Parabéns. Parabéns. Vou fazer um pequeno intervalo, rapidinho.
Então, como a gente viu nesse pedaço de vídeo, né, nesse recorte, o Almir Sater, né, ele tira a responsabilidade dele e do Renato Teixeira de terem composto a música. Na verdade, ele coloca como um presente que eles ganharam da espiritualidade, né, porque eles notaram que isso foi algo, né, de inspiração que aconteceu e que, como ele diz, né, eles não teriam, né, capacidade, né, de escrever algo assim. Talvez outras tantas músicas nós vamos encontrar no meio das composições que foram inspiradas, né, da espiritualidade e até hoje nos trazem, né, quando a gente ouve, são aquelas músicas que nos trazem alento ao coração. É como essa, né, Tocando em Frente, que cada vez que a gente ouve, ela nos toca a alma. Ela tem assim uma letra, uma melodia tão deliciosa que ela nos embala. Então vamos começar a... Não vamos cantar ela aqui, né, para não estragar a noite, para não judiar dos ouvidos alheios, mas vamos consultá-la aqui para que a gente possa trazer os fragmentos desta música para que a gente consiga conversar sobre. E a música Tocando em Frente, do Almir Sater, estou com a minha colinha aqui para eu não esquecer, ela começa assim: ando devagar porque já tive pressa, e levo esse sorriso porque já chorei demais. Essas 3 primeiras frases, elas já começam assim a música de uma forma espetacular. Andar devagar porque já tive pressa. E aí nós vamos precisar observar nós enquanto espíritos em evolução. Nós enquanto trajetória evolutiva espiritual. Cada vez mais, se nós formos observar, e talvez algum dia, quando nós chegarmos à espiritualidade, nós vamos ter essa possibilidade de acessar os nossos arquivos de evolução espiritual, para que a gente possa observar o quanto nós já conseguimos progredir desde a nossa criação até hoje, a última encarnação que tivemos. Talvez a gente, em alguns momentos, tenha estagnado, mas, como a doutrina espírita nos fala, nós não conseguimos retroceder. Uma vez espírito em tal escala, ele não mais desce, ele prossegue. Mesmo que nós hoje nos encontramos num planeta de provas e expiações, planeta Terra, que não é lá essas coisas, mas que já está minimamente evoluído, pelo menos ali na 2ª ou 3ª escala, né, da pluralidade dos mundos, nós verificamos o quanto nós já conseguimos galgar. E talvez a gente nem precise voltar tão longe assim. Talvez a gente nem precise observar outras vidas. Talvez a gente consiga observar esta mesma que nós estamos vivendo. Vamos lembrar, pense você, há anos atrás, 10 ou 20 anos atrás, o que você realizava, o que você fazia há 10 ou 20 anos atrás que hoje você acha algo assim que você não faria mais. Talvez algumas pessoas, né, digam assim, já que nós estamos falando de velocidade, andar devagar, né, porque já teve pressa, algumas pessoas assim, talvez na sua mocidade, foram aquelas que gostaram de acelerar o carro, aquelas que faziam, né? Meu pai, né, chamava, eu lembro que eu era criança, ele dizia, isso é carro de magrinho, né? Era a moda falar, né, que era o carro dos jovens, que eram aqueles carros, né, que a pessoa incrementava os carros para que ela pudesse ter velocidade, correr, para que ela pudesse, né, mostrar, né, o seu possante, né, como falavam antigamente. Talvez esse desejo de juventude, né, esse desejo do ter, né, do mostrar, do poder, que é natural, 20 anos, 10 anos, 30 anos depois, talvez nem se precise tanto tempo, as coisas vão mudando. E aí você vai pensando, puxa, há tanto tempo atrás eu tinha, né, todo aquele cuidado. Hoje em dia, né, o nosso carro é o carro de trabalho, como é que diz o meu pai, o bate-enxuga, é aquele que faz tudo, né?
Nosso carro é o carro que carrega o botijão de gás, é o carro que carrega a cadeirinha do nenê, é o carro que tá sujo, né? Tá cheio de brinquedo da criança. A gasolina tá nas alturas, então já não tem mais como acelerar tanto, né? Então as prioridades vão mudando, as coisas vão mudando, a gente vai evoluindo e vendo que algumas coisas que param, que nós deixamos para trás, já não nos servem mais. Algumas coisas elas passaram, nós provamos, e a gente hoje já não acelera tanto, a gente anda devagar, porque a gente já teve pressa, né? Então a gente vê que o dia a dia ele vai mudando e a gente vai evoluindo. É só um exemplo que a gente pode dar de tantos outros. E levo esse sorriso porque eu já chorei demais. E é justamente isso que nós estamos falando. No momento em que a gente evolui, a gente começa a sofrer menos pelas coisas também. A gente começa a desprender menos aquelas situações difíceis e sofrer tanto por elas, e só a maturidade vai nos fazer enxergar um futuro melhor. Talvez a gente recorde dos nossos namoros de juventude, os nossos namoros de infância. Agora eu estou destravando, eu acho, em vocês, né, em nós todos aqui, algumas memórias, né? Vamos lembrar dos nossos sofrimentos, né, que nós tivemos. Todo mundo teve em algum momento um sofrimento por um grande amor da vida, não teve? Na época de escola, na época de juventude, né? Aquela pessoa que foi assim a paixão da nossa vida, e quando teve o término, quando teve alguma briga, alguma coisa, a gente pensou, meu Deus, eu não consigo viver sem ela. Eu vou morrer, né? Não conseguirei mais viver a minha vida. Né? São coisas também que a gente vê, que a gente olhando para trás dá risada hoje, né? Porque a gente pensa que, né, são situações que a gente sofreu tanto, tanto por tão pouca coisa, mas que na verdade era necessário, porque era a maturidade que a gente tinha, era a maturidade que a gente levava. E hoje em dia a gente sabe que há outros amores na vida, que há outras pessoas que, né, preenchem o nosso coração. Talvez aquela pessoa que a gente achava que era o amor da vida era na verdade um dos amores que nós tivemos, uma das pessoas que nós encontramos, e talvez hoje o amor da nossa vida esteja aí do lado, né? E a gente pensou que nunca ia encontrar, né? Como as coisas mudam também, né? Então, levar esse sorriso porque a gente já chora demais, e talvez hoje, né, falando sobre os amores, talvez hoje verificando, né, com as pessoas que a gente convive, com os amores que a gente não sofra tanto num possível término. Porque as coisas podem começar e terminar, são cíclicas, né? Assim como a vida é cíclica, qualquer outra coisa pode começar e terminar. Então, um casamento de 30, 40, 50 anos também pode se terminar, né? E a gente talvez não sofra tanto porque a gente já amadureceu. A gente sabe que as pessoas fazem suas escolhas, que a gente tem que tocar a nossa vida, né? Que a gente precisa tocar adiante, que a gente precisa manter todo o carinho e respeito num momento se houver esse término, mas talvez a gente não venha, né, a fazer aquele temporal que nós fazíamos na época de juventude, da adolescência, de se trancar no quarto e chorar, né? Porque hoje há outras composições, há outras prioridades, há uma maturidade maior. Então olha que interessante, só nessas 3 primeiras frases. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. E ele continua. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. E o comecinho dessa, hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, vem a fixar com aquilo que nós estávamos falando, da maturidade espiritual, do nosso crescimento íntimo, né, de nós sermos mais fortes. Não é a força do braço, a força da musculatura, que talvez nós também há tempos atrás tivéssemos, né, aquele desejo, né, de ser escultural, né, de ser desejado pelo corpo, né? Na verdade, hoje a gente entende a da saúde física, que a gente precisa, né, manter ela em dia, mas a gente precisa da felicidade, da fortaleza interior, de sermos fortes e felizes interiormente, porque de nada vale, né, nós sermos brutos, grandes,
né? Uma carapaça fechada e lá dentro nós estarmos estraçalhados, né? E aí ele consegue nos fazer lembrar que a gente só leva uma certeza, que muito pouco a gente sabe ou que nada a gente sabe, né? De que muito pouco sei ou nada sei, ele diz, né? E aí eu me lembro da primeira vez que eu abri o Livro dos Espíritos, né? Eu abri o Livro dos Espíritos, tinha convivência com o Livro dos Espíritos desde a infância, porque nasci em berço espírita, mas quando eu fui realmente estudar o Livro dos Espíritos, para sentar num grupo de estudo e estudar, não só ler, mas estudar a obra, eu me recordo muito bem que a pergunta número 1, né, do Livro dos Espíritos, ela me mostrou que eu realmente não sabia de nada e que eu vou morrer sem saber de nada. E talvez nós aqui, né, podemos dizer a mesma coisa, que a gente vai desencarnar sem ter a mínima certeza, né, de que sabe tudo. Porque a pergunta número 1, né, vamos começar um pouco antes da pergunta número 1. Quando a gente abre o Livro dos Espíritos, tem uma parte chamada Prolegômenos. Já começa por aí. Que uma parte chamada Prolegômenos, né, que seria a introdução, a gente já começa a pesquisar o que significa Prolegômenos. Então a gente já vê que a gente já não sabe tudo, né? Porque a gente, o que é Prolegômenos, meu Deus? E daí a gente vai lá ver, Prolegômenos é a introdução, muito bem. Então começa por aí. E aí quando a gente chega na pergunta número 1, que é Deus? Né? Que é Deus, faz a pergunta o Kardec, e eles vêm com a resposta, né? Causa primária ou primeira de todas as coisas, né? Dependendo da tradução. Causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, né? E aí a gente tá, ok. Aí a gente vai para 2, para 3, para 4. Nas 3 primeiras perguntas, nas 4, 5 primeiras perguntas do Livro dos Espíritos, a gente tem vontade de fechar o livro, né? Porque a gente pensa assim, meu Deus, eu não sei nada. Meu Deus, onde é que nós vamos chegar? Né? Porque até ali mesmo os Espíritos dizem, né? Que nós não conseguiremos entender tudo, acessar tudo, né? Nós não conseguiremos compreender tudo que está ali e não conseguiremos ainda compreender Deus na sua magnitude, na sua completude. Então a gente sabe, né? Causa primeira, bondade suprema, inteligência, né? De todas as coisas, justiça, bondade, tudo. Beleza, isso a gente sabe. Né? A gente nos pergunta o que é Deus, a gente vai até aí. Mas mais do que isso, é difícil, né? E então a gente já começa ali no início, nos prolegômenos do Livro dos Espíritos, dizendo, meu Deus, como eu não sei nada. E é aí que a gente vê que mesmo espíritos já um tanto evoluídos, nós não conseguiremos nessa encarnação saber tanto mais do que nós sabemos. E aí se a gente for estudando o restante dos capítulos do Livro dos Espíritos, nós vamos verificar em várias oportunidades os espíritos dizerem para Kardec que mais do que aquilo não pode ser revelado porque nós não compreenderíamos. Isso nós estamos falando de 160 anos atrás, 1857. Ah, mas Lucas, a gente já evoluiu muito em 2021? Nem tanto. Porque a gente ainda continua sem entender que é Deus. A gente continua sem entender muita coisa, né? Então a gente precisa, né, evoluir muito mais ainda para continuar compreendendo. Então a gente vai morrer sem saber muita coisa. Ou como ele diz, de muito pouco eu sei, ou nada sei, né? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. Como eu falei anteriormente, nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós ainda não chegamos no mundo de regeneração. E vai demorar muito. Não é a pandemia, a Covid, que vai fazer com que a gente amanheça, né? De um dia para a noite, né? Com os clarins tocando, né? Com os anjos descendo do céu, né? Bem-vindo ao mundo de regeneração. Não mesmo. Engano nosso.
Na verdade, nós prosseguiremos fazendo parte desse mundo de provas e expiações ainda por muito tempo. E nós temos vivenciado isso no nosso dia a dia, né? Nós temos visto que a questão da pandemia tem aflorado em muitas pessoas diversos sentimentos. Nós temos visto muita coisa ultimamente, né? Que nos faz crer, né? Quando a gente começou a pensar, né, que nós seríamos pessoas, né, que mudaríamos com a pandemia, seríamos pessoas melhores, né, de que nós teríamos um novo normal. Numa opinião muito pessoal, eu acredito que esta pandemia também está servindo para que a gente possa ver o que nós realmente levamos dentro de nós. Porque nós temos visto de tudo, né, nos últimos dias, e nós temos visto que realmente nós merecemos estar no mundo de provas e expiações. Nós ainda merecemos estar neste mundo que nós precisamos provar e expiar. Nós precisamos passar por testes ainda, né, muito antes de chegarmos à regeneração. Ainda há um caminho muito árduo para chegar. E é por isso que a gente precisa conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. A gente precisa provar. Se a gente não prova, a gente não sabe. Qual é o gosto? Que gosto será que tem a massa? Que gosto será que tem a maçã? Né? Aqui ele está falando sobre alimentos, né? O gosto de uma massa, o gosto de uma maçã. Mas ele quer falar mais do que isso, não quer falar só isso, né? O sabor das manhas, né? O conhecer as manhas e as manhãs, né? Quando eu fico imaginando, né? A Luísa está grávida, nós teremos um bebê em janeiro. Apresento-lhe a vocês a Liz, né? E eu já fico imaginando, né? Como será conhecer as manhas da Liz? Como é que vai ser nós conseguirmos entender o que é fome, o que é o choro de dor, o que é o choro de manha, o que é o choro de isso, né? Todo mundo consegue, né? Provavelmente nós vamos conseguir também, mas vai demorar um pouco, nós vamos precisar experimentar. Não vem com manual, né? Como todo mundo já falou, não vem com manual. Nasce e a gente precisa ir, né, desvendando os mistérios da maternidade e da paternidade. Então a gente vai conhecer as manhas. Opa, aqui é o chorinho tal, aqui é o chorinho tal. Nós vamos experimentando. Assim como é no dia a dia. A gente vai conhecendo as manhas do dia, a gente vai conhecendo as manhas da vida, né? Conhecer as manhas e as manhãs, né? Como ele nos fala, os amanheceres. O sabor das massas e das maçãs. Cada coisa tem um sabor diferente, tem um jeito diferente. Cada coisa a gente prova de um jeito diferente, né? Cada coisa ela nos aparece de uma forma que no mundo de provas e expiações nós realmente precisamos provar, experimentar para que a gente consiga então chegar a um resultado e entender. Isso me é lícito, mas nem tudo me convém, né? E a gente entende que nós podemos provar de tudo na vida, mas precisamos entender e filtrar o que me convém para essa vida. E ele continua: é preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Dessas três frases, né? O amor para poder pulsar, a paz para poder sorrir, a última e a que fecha esse verso, ela fecha de uma forma magistral. É preciso a chuva para florir. E aí vem algo interessante, né? Quando a gente está com um dia assim, uma semana inteira de sol, a gente não lembra da chuva, né? Mas quando aparece uma seca, uma estiagem, a gente começa a pensar: meu Deus, como a gente queria uma chuva, como faz falta a chuva. E aí, às vezes, tem uma semana inteira de chuva e a gente sente saudade do quê? Do sol. A gente diz: já chega, né? Estamos virando sapo, vamos sair de canoa, cadê o sol? Então a gente só sabe o que é bom quando experimenta o ruim.
Se o mundo fosse só beleza, se o mundo fosse só coisa boa, a gente não ia saber o que era realmente o bom de verdade. Porque uma pessoa uma vez perguntou, por que, né, não é tudo bom, né? Por que, afinal de contas, que existe as coisas ruins? Por que não é tudo bom? Eu falei, bom, se nós fomos criados simples e ignorantes, como nos diz o Livro dos Espíritos, que Deus nos criou simples e ignorante, e que nós criamos, com o passar do tempo, a maldade, né, que é a ausência do bem, o mal que é a ausência do bem, né, onde não há o bem, existe então o mal, nós passamos a entender e deduzir, né, fazer a experimentação e divisão do que é bom e o que é ruim. Porque a gente só sabe o que é bom se a gente experimentar o ruim. E talvez a gente diga assim hoje, eu era feliz e não sabia. Tinha tantas coisas na minha vida assim que eu fazia, que eu gostava, que eu vivia, como a gente era feliz e não sabia. Você já deve ter falado essa frase, né? E a gente fala isso muito. Né? Eu era feliz e não sabia, como eu gostava daquela época, daqueles tempos, e hoje a gente não tem mais. Então a gente só sabe que viveu coisas boas porque alguma coisa ruim chegou na nossa vida. Então, olha, é preciso a chuva para florir. Então, é necessário quando a gente sai naquela semente pequena, coloca na terra. O que ela vai precisar? Do solo, né? Vai precisar do sol e vai precisar principalmente da chuva, da água. Então a chuva não é ruim, né? Falar, mas puxa vida, o sol é tão bom. Sim, ele é muito bom. É vitamina para nós, né? Ele nos traz alegria, ele nos aquece. Mas a chuva também é primordial. Então, a chuva, ela precisa também para que aquela semente cresça e floresça. Para que nós também possamos florescer. A gente só cresce espiritualmente se passar pelo ruim. Lucas, a gente nasceu para sofrer? Não. Nosso destino é a felicidade. O Livro dos Espíritos, o Espiritismo nos mostra que o nosso destino é a felicidade. Nosso caminho é a felicidade real algum dia, a pureza espiritual é a felicidade plena. Mas nós vamos sofrer. Porque Jesus, quando se despediu dos seus discípulos, disse, né? No mundo hei de ter aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu estarei com vocês até o fim dos séculos. Então o que ele queria dizer? A gente vai sofrer sempre? Não. Nós vamos ter momentos de sofrimento. Nós vamos. Nós vivemos no mundo de provas e expiações, estamos falando desde o início. Nós reencarnamos no planeta chamado Terra. Então nós vamos ter momentos felizes, tristes, difíceis, fáceis, bons, ruins. Nós não fomos destinados ao sofrimento. Nós fomos destinados à felicidade. Mas a chuva virá no nosso dia a dia, atrapalhar o nosso sol íntimo, mas a chuva vai fazer com que a gente floresça. Pensa agora, para e pensa. Quantas coisas difíceis você passou na vida e que te fizeram mais forte. Você pensa assim, puxa, ainda bem que eu passei por aquilo porque hoje eu entendo, hoje eu compreendo tal coisa. Puxa, ainda bem que se eu passar de novo por aquilo, eu não vou sofrer tanto, porque agora eu já sei, né? Agora eu já conheço, né? Eu já consigo, né? A chuva me ensinou a florir. Então, perfeito, né? É preciso amor para poder pulsar, a paz para poder sorrir e a chuva para florir. E aí ele diz, todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Olha só que maravilha! Essas duas primeiras frases têm a ver com o que a gente estava falando. Todo mundo ama um dia e todo mundo chora. Um dia a gente está feliz, um dia está triste, um dia a gente ama, um dia a gente chora. Né? É assim, é normal. Né? Como aquela música também, né? Vamos encaixar uma música na outra, a música de Frejá, né? Amor para Recomeçar, quando ele diz assim, rir de tudo, que você, né, ria, tenha tudo por um dia e não o ano inteiro, mas descubra que rir é bom, mas
que rir de tudo é desespero, né? Ele fala que nós precisamos de dias difíceis, nós precisamos de momentos de tristeza, nós precisamos de alguns momentos complicados para que a gente possa realmente entender isso, né? Todo mundo ama, todo mundo chora, e um dia a gente chega e no outro vai embora. Chegar e ir embora. E aí vamos lembrar do túmulo de Allan Kardec, né? Que é aquele dolmen, né? Que a gente chama, que são aquelas pedras, né? Lembrando, né? Os tempos de Celta. E ele coloca, né? Escrito Talion, né? Naquela escritura depois do seu desencarne, que coloca: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Olha que beleza. Não é o resumo da doutrina espírita? Não é o resumo do espiritismo? E por isso ele diz: um dia a gente chega e no outro vai embora. Então a vida, como eu falei, é cíclica. Assim como nós hoje estamos sendo abençoados de ter uma filha, eu e a Luísa, em janeiro a Liz estará chegando, nós estamos vendo a minha avó, com 93 anos, né, começar a dar apresentar os seus primeiros momentos, né, de talvez de perda de lucidez. Olha que interessante. O momento é que a vida vai se extinguindo aos 90 e tantos anos, como diria Divaldo Franco, já está fazendo hora extra, ele diria, né? Ele também que tem esses 93, 94 anos. É natural que a pessoa apresente alguns momentos assim de variação, né? Porque o espírito imortal está ali com todo o aprendizado, mas o corpo já chegou quase ao seu limite. O jumentinho, como diria Francisco de Assis, né? O jumentinho já está cansado. E há um outro jumentinho sendo formado, chegando, né? Uma semente que está virando um ser, um espírito imortal tendo a possibilidade de reencarnar. Então olha que interessante, né? É mais ou menos aquele poema de Victor Hugo do barco, né? Tem duas margens e o mar. E aí o barco vai indo, aqueles que se despedem do barco sentem saudade. E os outros que estão do outro lado estão felizes em rever o barco. Então são, né, duas visões do nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Né? Por isso ele diz que um dia a gente chega e no outro vai embora. E esse dia, ele não diz que dia é. A gente chega num dia e vai no outro. Simplesmente a gente não sabe quando que é. A gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se é daqui a 10, 20, 30 anos. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Então cada um compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e de ser feliz. Vós sois deuses. Jesus não diria isso da boca para fora para nós, né? Se nós somos deuses, é porque a gente realmente, dentro de nós, existe, dentro dessa pedra endurecida, existe um cristal precioso. E que Jesus observa com muito detalhe, muita paciência. Se nós temos esse cristal realmente dentro de nós, que lapidado se tornará com certeza um cristal brilhante, não importa o quanto demore, nós vamos chegar lá. Né? Porque eu tenho a certeza, né, de que se Jesus observava em nós a possibilidade de sermos deuses algum dia, de sermos igual a Ele, chegarmos à escala de espíritos puros e crísticos, é porque com certeza não é da boca para fora, não é papo ou balela, é porque a gente vai chegar lá, não importa quanto tempo isso demore, não é? E é natural que a gente precise, né, compor, como ele diz aqui, né, compor a nossa história, né?
nós vamos fazendo e vamos trilhando o nosso dia a dia com as nossas escolhas, com algo chamado livre-arbítrio, que a gente conhece muito bem dentro daquele livro dos Espíritos. É uma palavra que nos assusta muito, né? São as nossas escolhas do dia a dia. É o livre-arbítrio que, afinal de contas, nos faz escolher e responder por aquilo que a gente, né? Aquilo que a gente planta e colhe. E eu tenho certeza que esta música, né? Depois ela segue com os mesmos versos que já passaram, né? E aí ele continua, né? Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Então, meus amigos, espero não ter assustado vocês com essa minha voz taquara rachada. Eu gosto muito de cantar no banheiro, tomando banho. Eu vou deixar aqui em seguida o vídeo para que vocês possam ouvir o Almir Sater cantando e tocando, quem realmente sabe e conhece da música. Mas eu quero agradecer principalmente a oportunidade de ter falado sobre, analisado essa música Tocando em Frente, que eu há muito tempo queria fazer e tive essa oportunidade graças ao convite dos amigos, né, do Evangelho Nossa Luz, neste sábado à noite. E gostaria de agradecer muito vocês pela possibilidade de estarmos juntos mais uma vez, agradecer muito aos amigos, né, que nos proporcionaram mais um momento de estudo, mais um momento de reflexão, e que bom que a gente pôde estar junto de novo, mesmo que de forma online. Que Jesus nos abençoe grandemente. E agora, como forma de oração final, eu vou deixar a música aqui para que a gente possa ouvir. Muito obrigado a todos, tenham todos uma ótima noite de sábado, um ótimo domingo, uma ótima semana que está aí por vir. Beijos e abraços a todos, que Jesus caminhe conosco hoje e sempre. Agora eu vou tocar uma música que você disse que se eu viesse até aqui tinha que cantar essa música. Então eu vou cantar essa música. Devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as mãos e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.
preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz, conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Que possamos continuar tocando em frente, agradecendo o Lucas pela bela mensagem, pela excelente reflexão, e assim agradecemos ao Lucas e a todos aqueles que compartilharam conosco esse momento, suplicando ao Mestre que abençoe a todos. Muito obrigado, minha gente, e que possamos nos encontrar sábado que vem, agradecendo mais uma vez a esse amigo que nos traz essa reflexão, e continuemos nós tocando em frente. Muito obrigado.